Vamos lá, galera, mais uma questão Enem 2020 e a questão diz o seguinte. Uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com o total de sua carga nominal, de 60 ampere-horas. Esse valor, 60 ampere-horas, quer dizer que a bateria ela consegue manter uma corrente de 60 amperes durante 1 hora. No caso, se ela funcionar por 2 horas, ela vai estar fornecendo uma corrente de 30 amperes, que seria metade. Se ela tiver que funcionar por 3 horas, ela vai fornecer uma corrente de 20 amperes. 20 na primeira, 20 na segunda, 20 na terceira. E juntando daria os 60 amperes. Ok? Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligados, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. O que acontece? A princípio, o cara deixou o carro lá e 5 dias depois a bateria está descarregada. E ele pensou, poxa, alguma coisa está pegando essa energia, está utilizando essa energia. Nós chamamos isso de corrente de fuga, porque mesmo com tudo desligado, alguma coisa está puxando energia da bateria. Então ele coloca um amperímetro. O amperímetro vai medir a corrente. Se qualquer coisa sair da bateria, vai passar pelo amperímetro, o amperímetro vai detectar que tem sim uma corrente ali, e se tem uma corrente quer dizer que alguma coisa está usando a energia da bateria. Essa seria a ideia. Então vem aqui, qual dos esquemas indica a maneira com que um amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada? Bem, tem uma coisa interessante, porque toda a prova do Enem cai pelo menos alguma coisa de amperímetro ou voltímetro. São dois aparelhos que são utilizados na eletrônica e, em geral, quando nós falamos de circuitos elétricos, que é o que nós temos nessa questão, você sempre vai ter ali a presença ou do amperímetro ou do voltímetro como instrumentos de medição. Só que tem um detalhe importante. Na hora de utilizar esses equipamentos num circuito elétrico, eles são conectados de maneiras diferentes e você tem que saber a diferença entre eles. Tá? A ideia é a seguinte, é muito simples, por sinal. Você tem aqui, vou dar um exemplo de uma lâmpada, muito simples, e uma bateria, certo? A princípio, para eu ligar essa lâmpada, basta eu pegar o fio da bateria, vir para um lado, vir aqui o fio para o outro terminal, e a minha lâmpada acende. No caso de eu utilizar um voltímetro, o voltímetro ele mede a DDP, a diferença de potencial no circuito. Então eu teria aqui meu instrumento, certo? Eu tenho aqui um cabo que liga nesse fio, eu pego outro cabo, ligo no outro fio e eu tenho aí a medição feita por um voltímetro. O detalhe aqui é o seguinte, o meu circuito eu consigo ir bateria, lâmpada, lâmpada, bateria, sem passar pelo voltímetro, porque o voltímetro ele é ligado em paralelo, ele não atrapalha, ele não participa da corrente elétrica que passa aqui, E essa é a maior diferença do voltímetro para o multímetro na hora de conectar. Por quê? Multímetro não, um amperímetro. Por quê? No caso do amperímetro, que é o instrumento em questão aqui, nós temos o seguinte, temos a lâmpada, temos os terminais aqui, tá? E temos a bateria. E aí eu tenho o seguinte, na hora que eu vou executar aqui as ligações, eu tenho que garantir que a corrente passe dentro do meu multímetro, certo? Então, no caso, eu faço o seguinte, bateria, lâmpada. Se eu vim aqui lâmpada e ligar direto na bateria, eu fecho um circuito aqui e eu não vou ter meu multímetro. O que tem que acontecer? Se eu quero usar o multímetro, o fio ele tem que vir para o multímetro, passar por dentro do multímetro e depois seguir o seu caminho. Por que disso? Porque o multímetro ele vai medir a corrente. É como se tivesse alguém aqui dentro contando os elétrons que estão passando. Então, no caso do multímetro, a ligação é em série. Voltímetro paralelo, multímetro em série. Então, esse aqui é a forma correta de se ligar um multímetro. Até porque se você ligar um multímetro em paralelo, ele queima na hora, ok? Então, vamos lá. Então, qual é a ideia principal que a gente tem que ter aqui? Ligar um multímetro, você tem que ter bateria, aparelho, passa por dentro do multímetro segue seu caminho de volta para a bateria. Essa é a conexão correta. Multímetro não, amperímetro, tá? Eu estou usando a palavra multímetro porque os aparelhos hoje, em geral, eles são tudo uma coisa só. Você só, com a chavezinha, você muda de voltímetro para amperímetro, de amperímetro para voltímetro. Então, vamos lá. A gente vai ter que usar um amperímetro. Então, olha só. No caso da letra A, ele quer saber qual desses esquemas está com a conexão correta, tá? Para se medir ali uma corrente que esteja saindo da bateria. E, mais do que isso, também tem uns valores aqui, Além da conexão correta, você tem que indicar, tem que assinalar, no caso, aquela que está também com o valor correto da corrente medida pelo amperímetro. Então vamos lá, vamos olhar para a letra A. A letra A nós temos o seguinte,
Se eu olhar para o meu carro, eu consigo vir aqui, ó, carro, bateria. Aí passa por dentro da bateria, bateria, carro. Ou seja, eu consigo fechar meu circuito sem passar por dentro do amperímetro. Logo, esse amperímetro está ligado da maneira errada. O fio ele tem que passar por dentro do amperímetro para que ele possa medir. Então, não é a letra A. Então, quando a gente olha para a letra B, olha só que legal. Eu estou aqui, ó, carro, passa por dentro do multímetro e depois vem para a bateria. Da bateria, volta para o carro. Esse tá ok. É esse que eu tenho que usar. É esse tipo de conexão aqui que eu tenho que usar. O fio tem que passar pelo multímetro para depois seguir o seu caminho para a bateria. Ou pode ser até antes da bateria. Não importa se ele está de um lado ou de outro. O que importa é que ele tem que estar no caminho, ok? Então a B tá ok, não tem problema. Vamos deixar ela aqui como sendo, por enquanto, a opção certa. Olhando para C, novamente eu consigo fazer aqui, ó, carro, bateria, bateria volta para o carro. Eu não preciso passar pelo amperímetro aqui no nosso esqueminha. Então, isso aqui está conectado errado. Não é assim que se usa amperímetro. Agora, olha a letra D. A letra D é muito parecida com a letra B. Eu tenho carro, amperímetro, passa pela bateria e depois volta pelo carro. Ou seja, para eu fazer carro, bateria, bateria, carro, essencialmente um dos fios eu vou passar por dentro do amperímetro. Então, esse amperímetro está ligado da maneira correta. Ele consegue sim medir a corrente. A corrente passa por dentro dele, tá? A corrente que está relacionada entre bateria, carro, essencialmente vai passar por dentro do multímetro. A letra D está corretíssima, ok? A conexão. Agora, letra C, muito simples. Carro, bateria, bateria, carro. Ó, eu não preciso passar pelo amperímetro, então a letra E está errado, né? Assim que se usa amperímetro. Agora temos um problema. Por quê? Porque tanto a letra D quanto a letra B, ambas estão coerentes, estão com a conexão correta. Mas o que difere uma da outra é aqui, ó, a marcação que é dada no amperímetro. No caso, o que foi informado na questão para gente? Que a bateria ela tinha um valor de 60 ampere-hora, ou seja, durante uma hora ela fornece uma corrente de 60 amperes. O que o dono do carro verificou? Ele verificou que a bateria ela só descarrega por completo depois de 5 dias. Quantas horas tem 5 dias? 120. Então, se a gente pensar, se ele usa 60 amperes em uma hora para descarregar a bateria por completo, então provavelmente a bateria está jogando menos corrente, não é 60, e por isso que ela demora 5 dias para descarregar. Bastava eu pegar e dividir esse 60 por 120, ok? Que é a quantidade total de horas necessária para descarregar, que aí eu vou ter uma informação de corrente que sai por hora. 60 dividido por 120 dá 0,5. Ou seja, a cada hora está saindo 0,5 ampere do meu... Aliás, desculpa, durante as 120 horas, ele mantém saindo dele 0,5 ampere. Tá? Então aqui, se a gente olhar, esse aqui é 12, esse aqui é 0,5, que está muito mais coerente. Então a nossa resposta certa é a letra B. Se a gente só fazendo aqui uma análise rápida, se esse aqui estivesse correto, se o que o multímetro estivesse marcando fosse 12 amperes, certo? Ele ia descarregar em quanto tempo? É só você lembrar que ele tem no total 60. Se ele está marcando 12 por hora, significa o seguinte, que ele vai na primeira hora vai gastar 12, depois mais 12, 24, depois mais 12, 36, depois mais 12, 48, depois mais 12, 60. Se fosse 12, ele ia descarregar em 5 horas. Como é 0,5, ele leva 120 horas. Dura mais porque ele está fornecendo uma corrente menor, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!